Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos para a nossa primeira videoaula da disciplina de Estatística Aplicada. Bom, nessa semana eu apresentarei alguns conceitos introdutórios sobre o surgimento da estatística, destacarei as etapas do método estatístico, apresentarei a diferença entre população, amostra, apresentarei as principais técnicas de amostragem e, por fim, comentarei sobre os tipos de variáveis estatísticas para que possam compreender melhor todo o processo de análise de dados, seja nas análises estatísticas que vocês podem realizar aqui na disciplina ou até mesmo no ambiente de trabalho. Bom, então, muita atenção aos conceitos apresentados e solta a vinheta. Bom, vivemos em uma época em que a produção de dados cresce exponencialmente. Por acaso vocês já pararam para imaginar a quantidade de dados que são gerados a cada minuto? Bom, apesar de não saber precisar o quanto, com certeza é algo absurdo. No entanto, todos nós sabemos que os dados brutos por si só não têm valor nenhum, se não convertido em alguma informação útil capaz de auxiliar o gestor na hora de tomar suas decisões, especialmente no ambiente de trabalho que está cada vez mais competitivo. Bom, os dados, quando bem analisados e quando bem sistematizados, eles podem gerar conhecimentos preciosos para a estratégia das empresas, nas tomadas de decisões cada vez mais assertivas, buscando a melhoria de processos, um melhor produto, um melhor serviço, uma melhor forma de atender o seu cliente. Para tornar tudo isso possível, surge então a importância da estatística. Bom, mas o que seria estatística? A estatística é a parte da matemática responsável pela manipulação e sistematização dos dados, algo essencial em quase todas as áreas do mundo moderno, como nas decisões das empresas, nas ações dos governos, na avaliação dos controles de doenças, controle de pragas, na análise de problemas de tráfego nas grandes cidades, nos estudos sobre o efeito de medicamentos, como recentemente no coronavírus, na adoção de novas técnicas agrícolas, nos estudos demográficos das mais variadas regiões mundo afora, dentre várias outras áreas do conhecimento. Bom, mas antes de aprofundarmos na aplicação de algumas técnicas estatísticas que serão apresentadas ao longo da disciplina, é importante que vocês conheçam as origens do termo estatística e suas principais fases de evolução. Apesar da estatística ser de grande importância para o mundo digital moderno, ela surgiu há muito tempo. Desde que o ser humano começou a formar grandes comunidades, surgiu a necessidade, por parte dos governos principalmente, da coleta e organização dos dados sobre sua população. É fácil reconhecer na história diversos registros sobre grandes levantamentos estatísticos. Por exemplo, há indícios de que há 3.000 anos antes de Cristo já se faziam censos na Babilônia, na China, no Egito, em que os faraós faziam uso sistemático de informações de cunho estatístico, conforme apontaram várias pesquisas arqueológicas. Na Bíblia, também é possível identificar diversas passagens que indicam levantamentos estatísticos, como lá na instrução de Deus a Moisés, para que ele fizesse um levantamento do total de homens de Israel que estivessem aptos, para guerrear, isso lá no Antigo Testamento. O decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano durante o período do nascimento de Jesus. Enfim, nessa época era muito comum o uso da estatística, ainda que não igual à estatística que conhecemos hoje. Dentre os principais levantamentos estatísticos que se tem notícia, destacam-se, portanto, os levantamentos feitos pelos egípcios sobre os estudos da riqueza da população do Egito, cuja finalidade era averiguar quais eram os recursos humanos, quais recursos econômicos disponíveis
para a construção das pirâmides, isso aproximadamente 3.050 anos antes de Cristo. O recenseamento populacional feito pelo governo chinês, aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo. Os dados do número de mortes em guerras registradas lá no Velho Testamento da Bíblia, isso por volta de 1500 a.C. O levantamento das terras do Egito, feito pelo faraó Ramsés II, em 1400 a.C. Os diversos registros de dados em livros da dinastia chinesa, em 1100 a.C., e o estabelecimento do censo romano, já em 400 a.C. Entre diversos outros levantamentos matemáticos, estatísticos, que se tem notícia. Comuns nesses levantamentos está o objetivo de gerenciar informações sobre a força de trabalho disponível, gerenciar informações sobre o recrutamento de pessoas para as guerras, gerenciar a produção de alimentos e o recolhimento de impostos. Todas essas aplicações contribuíram para o surgimento do próprio nome estatística, que desde a antiguidade é fundamental para a existência do Estado. O significado da palavra estatística, que do latim significa status ou estado, traz o sentido de uma área do conhecimento responsável pelo estudo dos negócios do Estado, demonstrando que não é possível governar sem conhecer dados relativos à população, economia, recursos naturais, entre outros. Bom, a partir deste breve histórico, é possível classificar a evolução da estatística por meio de 4 fases principais. Na fase 1, da utilização de conceitos estatísticos, realizaram diversas estatísticas sobre as terras que eram propriedade da Igreja. Isso lá no século VIII. Na fase 2, já se analisavam grupos de observações numéricas referentes à saúde pública, referente a nascimentos, mortes e comércio na Inglaterra. Isso lá durante o século XVII. Na fase 3, surge o desenvolvimento do cálculo das probabilidades, que, juntamente com os conhecimentos estatísticos, redimensionou a estatística que conhecemos atualmente. Por fim, na fase 4, a estatística não se limita apenas ao estudo da demografia, ou seja, o estudo das populações e o estudo da economia, estendendo a análise de dados para várias outras áreas do conhecimento a partir do século XIX, principalmente. Bom, no século XVIII surgiu o termo estatística, pelo alemão Godofredo Arenoal, com um caráter mais científico. Arenoal foi o primeiro a usar o termo estatística para se referir a todos os dados numéricos e sua organização, além de apresentar esses dados por meio de gráficos e tabelas, outro assunto que nós veremos mais à frente na disciplina. Na atualidade, a estatística pode ser entendida como a ciência que visa analisar e explicar dados e eventos, sejam esses dados ligados ao Estado, às organizações, à natureza ou à sociedade em geral. Bom, essa disciplina se mostra muito importante para entender o mundo de outra forma, pois baseando as estratégias em dados, é possível compreender o significado mais profundo dos eventos e, com isso, tomar decisões mais assertivas. No entanto, para analisar dados de forma sistemática, de forma eficiente, é preciso conhecer e aplicar o método estatístico, ou seja, aplicar um conjunto de passos para coletar, organizar, analisar e interpretar dados sobre determinado problema. Praticamente todos os fenômenos naturais, relacionais e comportamentais que envolvem o ser humano possuem componentes aleatórios. Por exemplo, para estudar a dinâmica de epidemias, como ocorreu recentemente com o coronavírus, para estudar a previsão do tempo em determinada região, ou para estudar a probabilidade de desastres naturais, vários componentes precisam ser analisados, o que muitas vezes
exige análise de dados numéricos para sua compreensão. O mesmo ocorre em fenômenos relacionais e comportamentais, com variáveis que afetam o comportamento de consumo de determinada população, seja por meio da renda, da faixa etária, do nível de emprego de uma região, da inflação, dentre outras variáveis. Tais fenômenos podem ser melhor compreendidos por meio de métodos estatísticos. Assim, a estatística pode ser aplicada como uma parte da matemática que fornece métodos mais objetivos, seja para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados e a utilização desses dados nas tomadas de decisão. O método estatístico está fundamentado na representação e na explicação sistemática das observações do fenômeno em que se deseja estudar. Os métodos estatísticos podem ser representados por meio de 6 etapas distintas e complementares entre si. A primeira etapa se refere ao planejamento. Nessa fase é determinado o objetivo do estudo e são escolhidos os métodos que serão utilizados durante o estudo. Por exemplo, é possível estimar a média de estoque parado em determinada empresa, o tempo de espera para um cliente receber os produtos de determinado fornecedor, investigar as principais causas de defeitos em determinado processo de produção, entre outros objetivos empresariais possíveis por meio de métodos estatísticos. A etapa de planejamento é a primeira e talvez a mais importante na aplicação de métodos estatísticos, pois um bom planejamento sobre o que se busca investigar, assim como o planejamento das etapas a seguir durante todo o processo da investigação, garantem maior clareza e maior eficiência nas demais etapas de análise. Uma vez definido o objetivo do estudo e os métodos mais indicados para sua investigação, passa-se para a etapa de coleta de dados. Nesta fase, é realizada a coleta, podendo ser do tipo primária ou secundária. A coleta de dados primários ocorre quando os dados são coletados pelo próprio pesquisador, seja através de questionários, através de entrevistas ou outras formas de pesquisa. Por exemplo, uma empresa pode realizar uma coleta de dados primários diretamente com seus clientes para entender os motivos das principais reclamações sobre seus produtos. Essa pesquisa poderia se dar por meio de questionários enviados ou questionários entregues diretamente aos clientes logo após a compra. Mas a coleta de dados também pode se dar de forma secundária, ou seja, simplesmente analisando dados que já foram coletados, tabulados e até mesmo analisados por outras fontes e com outros objetivos diferentes da pesquisa em questão. Por exemplo, uma empresa pode usar dados do IBGE para analisar aspectos demográficos, analisar aspectos econômicos, ou até mesmo analisar aspectos sociais em sua região. Ou ainda, pode coletar dados em relatórios publicados por outras empresas do setor para fazer análise sobre aspectos gerenciais, produtivos, financeiros, entre outros objetivos empresariais. Portanto, o que vai diferenciar um dado primário de um dado secundário é quem coletou esses dados. Se foi feita uma coleta diretamente com o cliente, trata-se de dados primários. Se foi feita uma análise em dados já coletados previamente por outros bancos de dados, trata-se, portanto, de dados secundários. Uma vez coletados os dados, a terceira etapa consiste na crítica desses dados. Nesta fase, os dados obtidos devem ser criticados à procura de falhas, seja na etapa de planejamento, aquisição ou até mesmo armazenamento dos mesmos. Geralmente chamamos essa etapa de análise exploratória dos dados, tendo como propósito filtrar e avaliar a qualidade dos dados coletados. Nesta etapa, podemos avaliar a representatividade dos dados, assim como a existência de valores ausentes, valores extremos na amostra analisada, de forma a garantir maior confiabilidade dos resultados.
Após essa etapa, inicia-se a etapa de apuração dos dados, representando a quarta etapa do método estatístico. Aqui os dados são processados mediante critérios de classificação que foram definidos lá na etapa de planejamento. Atualmente existem uma infinidade de técnicas estatísticas para a apuração dos dados, cada uma delas com um propósito, um objetivo e características distintas. Atualmente também existe uma infinidade de softwares que podem auxiliar e muito o pesquisador na hora de apurar esses dados. O importante nessa etapa é aplicar a técnica de pesquisa definida lá na etapa de planejamento e utilizar o software estatístico que melhor facilita a apuração dos resultados evidenciados. Uma vez apurados os dados, é hora de apresentar esses dados por meio de tabelas e gráficos. Aqui se processa a quinta etapa do método estatístico, a fase de exposição e apresentação dos resultados. Nessa fase, os dados são apresentados através de gráficos ou tabelas, seguindo os critérios determinados na etapa do planejamento e utilizado no decorrer do processamento dos dados. A exposição das informações tem como objetivo facilitar a análise daquilo que é objeto do estudo estatístico e melhorar a visibilidade dos resultados, especialmente para outras pessoas envolvidas que não estão acostumados a símbolos, valores e significados típicos da linguagem estatística. O foco aqui é utilizar estratégias de apresentação para deixar a leitura mais simples e mais agradável. Por fim, na sexta etapa é apresentada a análise dos dados. Esta última etapa do processo estatístico consiste em tirar conclusões sobre os dados levantados e processados, inferindo conclusões sobre o evento analisado. Junto com a etapa de planejamento, essa também é uma das etapas mais importantes do método estatístico, pois representa a síntese de tudo o que foi planejado, coletado e analisado, transformando dados brutos em informações e conhecimentos preciosos para a tomada de decisões. Bom, pessoal, agora que vocês já conheceram um pouco sobre a origem da estatística, as fases de evolução, os conceitos atuais e a importância dessa disciplina para o curso, na próxima videoaula eu comentarei sobre outros conceitos importantes, como as áreas da estatística, população, amostra, entre outros conceitos. Grande abraço a todos e até a próxima videoaula.